Seção 2ª. Da licença por acidente de trabalho. Artigo 130. Ao servidor que sofrer acidente de trabalho, ou for atacado de doença profissional, ou do trabalho é assegurado. Inciso 1º. Licença para tratamento de saúde, com a remuneração integral, a que faria jus independentemente da ocorrência do acidente ou moléstia, em caso de perda total e temporária da capacidade para o trabalho. Inciso 2º. A readaptação, quando couber e for tecnicamente recomendada, com a remuneração integral, a que faria jus independentemente da ocorrência do acidente ou moléstia, em caso de perda temporária da capacidade para o trabalho. Inciso 3º. Aposentadoria com proventos integrais quando do infortúnio, da moléstia profissional, ou de seu agravamento, sobrevier perda total e permanente da capacidade para o trabalho, e Inciso 4º. Pensão aos beneficiários do servidor, que vier a falecer em virtude de acidente do trabalho ou moléstia profissional, a ser concedida de acordo com o que estipular a lei. Parágrafo único. Os vencimentos e vantagens pecuniárias devidos ao servidor licenciado, nos termos deste artigo, observadas as disposições legais aplicáveis, serão pagos pelo órgão municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência social do município de Hortolândia. Artigo 131. Os conceitos de acidente do trabalho e respectivas equiparações, bem como a relação das moléstias profissionais e as situações propiciadoras da concessão do auxílio acidentário, para os efeitos desta lei, serão os adotados nestes estatutos e pela legislação municipal e federal vigente à época do acidente. Artigo 132. Os benefícios previstos nesta seção deverão ser pleiteados no prazo de 5 anos contados da data. Inciso 1º. Da perícia médica, nos casos de agravamento da incapacidade. Inciso 2º. Da verificação, pelo médico ou por junta médica, quando se tratar de doença profissional. Inciso 3º. Do acidente, nos demais casos. Parágrafo único. Em qualquer dos casos previstos neste artigo, o pedido deve ser instruído pelos laudos e pareceres técnicos que comprovam o evento que deu causa ao benefício, sob pena de invalidação dele. Seção 3ª. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 133. A licença para tratamento de saúde é o afastamento do servidor do exercício de seu cargo ou função, por motivo de doença, não decorrente de acidente de trabalho ou relacionada às doenças ocupacionais, e será concedida a pedido, ou de ofício. Parágrafo 1º. Nos 2 casos previstos no caput deste artigo, é indispensável a inspeção de saúde da administração municipal através da área responsável pela saúde e segurança no trabalho, e deverá realizar-se nas dependências da administração destinadas para tal, e, sempre que necessário, na residência do servidor, ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. A recusa à inspeção de saúde é passível de sanção disciplinar do servidor, impossibilita a homologação da licença e implica na transformação das ausências em faltas injustificadas. Parágrafo 3º. O servidor no curso da licença para tratamento de saúde não perceberá, a partir do 16º dia de licença, seus vencimentos e vantagens pecuniárias, sendo que o benefício previdenciário, auxílio-doença, observadas as disposições legais aplicáveis, será concedido pelo órgão municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência social do município de Hortolândia. Artigo 134. Para licença até 15 dias, as inspeções deverão ser feitas por médicos oficiais, na forma deste estatuto, e, na falta destes, será expedido atestado passado por médico particular devidamente identificado. Parágrafo 1º.
No caso da parte final deste artigo, o atestado só produzirá efeito depois de homologado pela administração municipal através da área responsável pela saúde e segurança no trabalho da Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. Nos casos de licenças superiores a 15 dias, o médico perito poderá optar pela concessão parcial da licença por período especificado, com obrigatoriedade de retorno do servidor para nova avaliação fim do mesmo, quando será definido, pelo médico perito, se a licença continuará a ser concedida, ou não. Parágrafo 3º. Em caso de não ser homologada a licença, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo, sendo considerados como ausências justificadas os dias em que deixou de comparecer ao serviço, até o conhecimento da negativa, por esse motivo, ficando caracterizada a responsabilidade do médico atestante. Parágrafo 4º. O servidor que não cumprir as determinações que regulamentam a inspeção de saúde, impedindo que esta se dê em tempo hábil, previamente estabelecido, incorrerá na perda dos dias previstos, como passíveis de serem homologados pela perícia, enquanto esta não se efetuar. Artigo 135. A licença superior a 15 dias dependerá de inspeção prévia por uma das juntas médicas da Administração Municipal de Hortolândia, ou do órgão municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência social do município, e implicará na suspensão de pagamento do servidor, que passará a perceber o auxílio doença na forma da lei, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de 60 dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido à inspeção por junta médica oficial. Parágrafo 2º. O auxílio-doença é um benefício concedido pelo regime próprio de previdência social do município de Hortolândia, consiste em renda mensal correspondente à integralidade da remuneração do participante, sendo devido a contar do 1/6, 16º, dia do afastamento a este título. Parágrafo 3º. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao município, às suas autarquias e fundações, e à Câmara Municipal pagar ao participante os seus vencimentos. Parágrafo 4º. Quando a incapacidade ultrapassar 15 dias consecutivos, o servidor será encaminhado à perícia de saúde do regime próprio de previdência social do município de Hortolândia. Parágrafo 5º. Se o servidor afastar-se do trabalho durante 60 dias por motivo de doença, retornando à atividade no 61º dia, e se dela voltar a se afastar pela mesma doença, dentro de 60 dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento. Parágrafo 6º. No caso em que o servidor afastar-se do trabalho por motivo de doença, e ao retornar à atividade, e dela voltar a afastar-se dentro de 60 dias do último retorno, com base em doença de mesma natureza ou conexa, segundo a versão atualizada da Classificação Internacional de Doenças, e, a soma dos períodos, for superior a 15 dias, o servidor será encaminhado à perícia de saúde do regime próprio de previdência social do município de Hortolândia, visando a concessão de auxílio-doença. Parágrafo 7º. No caso previsto no parágrafo anterior, caberá ao órgão gestor do regime próprio de previdência a realização da compensação pecuniária ao município dos 15 primeiros dias de concessão do afastamento. Artigo 136. O órgão responsável pelo regime próprio de previdência social do município de Hortolândia deverá processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do servidor, através da notificação oficial da municipalidade, ainda que este não tenha requerido auxílio-doença. Parágrafo 1º. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez permanente. Parágrafo 2º.
o servidor, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, visando a readaptação. Parágrafo 3º. Quando o participante não se recuperar, ou não puder ser readaptado, será aposentado por invalidez. Artigo 137. Considerado apartamento em inspeção de saúde, o servidor reassumirá o exercício, sob pena de se apurarem como faltas injustificadas os dias de ausência. Parágrafo 1º. No curso da licença, poderá o servidor requerer inspeção de saúde, caso se julgue em condições de reassumir o exercício. Parágrafo 2º. Fim da licença superior a 30 dias, o retorno ao trabalho implicará em avaliação do servidor pelo órgão responsável pela saúde ocupacional, para verificação de suas condições. Parágrafo 3º. O servidor em gozo de licença para tratamento de saúde não poderá exercer quaisquer atividades remuneradas ou acadêmicas, no período em que persistir a licença, sob pena de cassação da mesma e sanção disciplinar. Artigo 138. A licença a servidor acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, infecção pelo vírus de imunodeficiência humana grave, HIV, doença de Parkinson, espondilartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Piaget, osteite deformante, fibrose cística, mucoviscidose e hepatite grave, será concedida, a critério da perícia médica, quando esta não concluir pela aposentadoria. Artigo 139. Fim do prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela limitação, pela readaptação ou pela aposentadoria. Artigo 140. O atestado e o laudo de uma das juntas médicas oficiais não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 138, quando a referida afecção será genericamente identificada pela Codificação Internacional de Doenças. Artigo 141. Só serão aceitos, para fins de perícia de saúde e homologação de dias de licença, atestados iguais ou superiores a 5 dias de duração emitidos por médicos ou dentistas devidamente obrigados com seus conselhos regionais. Parágrafo 1º. Serão aceitos para fins de perícia de saúde atestados emitidos por psicólogos até o limite de 5 dias, e, acima deste período, apenas serão aceitos para análise pericial, nesta área de abrangência, os atestados concedidos por especialista médico. Parágrafo 2º. No caso de atestados de emissão odontológica, só serão considerados, para fins de licença para tratamento de saúde, os que se referirem à extração ou cirurgia dentária. Parágrafo 3º. Para os fins a que se destinam, os atestados deverão seguir as normas definidoras de seus respectivos códigos de ética. Parágrafo 4º. Só serão aceitos, para fins de licença para tratamento de saúde, atestados regulamentados emitidos em Hortolândia, Campinas, Sumaré, Americana e Paulínia, ou do município de residência do servidor, necessariamente originados do território nacional. Parágrafo 5º. As exceções ao parágrafo anterior serão feitas nos casos de urgências devidamente comprovadas ou nos casos de hospitalização e impossibilidade de locomoção, atestadas pelo médico atendente, e aceitas pelo órgão responsável pela perícia médica. Parágrafo 6º. Nos casos de alta complexidade não abrangidos pelo parágrafo 4º deste artigo, serão aceitos atestados regulamentados, emitidos nos municípios formalmente identificados como referência de retaguarda de especialidade médica pelo Sistema Único de Saúde de Hortolândia. Parágrafo 7º.
Os atestados com prazo inferior a 5 dias serão processados pela chefia imediata do servidor e encaminhados para o órgão responsável pela saúde e segurança do trabalho, que, após a devida análise, encaminhará para arquivamento no prontuário do servidor, observado o disposto no artigo 183 deste Estatuto.